Liderança não é um cargo, é uma atitude. E aqui no Pode Ser Líder nós trazemos convidados que estão fazendo a diferença na prática. E hoje não vai ser diferente. Nós estamos recebendo a Mariana Zanon, que é diretora de Gente e Cultura da Vivências e uma especialista na área de liderança. Então, pessoal, fiquem ligados nos temas que ela vai compartilhar conosco aqui hoje, porque a Mariana tem muita história para contar e muitos insights para compartilhar sobre esse tema de liderança. Mariana, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar com a gente hoje aqui no Pode Ser Líder. É uma alegria para mim te receber aqui. Você é uma profissional que eu admiro, acompanho. Você está sempre em desenvolvimento, sempre se colocando em ação. Então, estou muito feliz da gente poder ter hoje aqui esse bate-papo e ouvir um pouquinho, né, do teu dia a dia, das tuas histórias e, com certeza, a gente compartilhar conhecimento com os líderes que estão nos acompanhando aqui também. Então, obrigada por ter aceito o nosso convite. Que bom que estamos aqui juntas, né? Que bom. A gente estava falando que a gente conversa mais pelas redes sociais e online do que pessoalmente, mas desde o primeiro dia que a gente se conheceu, já deu match, né? Então, estou muito feliz da gente estar juntas aqui hoje, né? E foi a liderança que nos uniu, né? Foi a liderança que nos uniu. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar te prestigiando aqui, vendo também o crescimento da tua empresa e estou muito, muito, muito feliz para a gente ter esse bate-papo aqui. Que bom. Então vamos lá, eu quero que você comece nos contando, né? A gente sabe que você é uma profissional hoje que está no cargo de direção na área de RH, mas que você começou lá atrás como estagiária, né? Sim. Então como é que você chegou até aqui? Como é que foi a tua carreira? Como é que você chegou na área de RH? Conta pra nós. Então vamos lá. É uma história engraçada, entre aspas, interessante, porque eu escolhi a área de RH. E quando eu decidi fazer faculdade, eu estava muito em dúvida se eu fazia administração, porque eu sempre tive pais empreendedores, de alguma forma essa questão de empreender estava no meu sangue, mas eu sempre amei dar aula, era a minha brincadeira preferida de criança. A minha também. Aí eu ficava, será que eu tenho que fazer pedagogia ou tenho que fazer administração? Então, fiquei naquele dilema e decidi fazer administração. Estudei à noite porque eu tinha que trabalhar desde o começo e comecei numa posição de estagiária, normal, mexendo com papel, com arquivo, fazendo café, que hoje não pode, mas foi assim que eu comecei, né? E aí, na faculdade, teve uma coisa que me chamou a atenção, porque eu entrei em administração para entender de negócio, de business, por essa questão de talvez empreender. Sim. E logo que eu entrei, como eu entrei com 17 para 18, minha turma era mais velha, porque tinha isso antes, né, de quem fazia à noite era normalmente pessoas mais velhas, que já estavam começando a graduação mais tarde. Então, o meu grupo de colegas era um grupo que já estava no mercado de trabalho há alguns anos. E todo mundo falava mal do RH. Ai, não me diga. Nossa, o RH da minha empresa é isso. Nossa, o RH da minha empresa é aquilo. E eu, como sempre gostei de pessoas, eu pensava, mas o que tem, né? O que tem nesse tão RH errado. de tão errado que todo mundo desce a lenha, né? Literalmente. Boa. E aquilo me chamou a atenção, aí eu tive uma disciplina de RH na faculdade, logo no primeiro ano eu gostei, eu falei, eu quero entrar no RH para ver o que a baiana tem. Olha só. Falei, eu quero entender por que todo mundo fala do RH. E assim foi, aí eu comecei nesse estágio, depois desse estágio fui para um outro, aí eu participei do programa de estágio do HSBC, entrei, e lá o HSBC, como era uma empresa muito grande, te dava muita oportunidade como estagiária, né? E logo eu entrei numa área de financiamento de veículos, e no meu primeiro feedback com o meu gestor, ele falou, e aí, Mariana, você está fazendo faculdade? O que você quer? Eu falei, eu quero trabalhar no RH. E ele se assustou, ele falou, mas você tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Nossa, então você persistiu, porque até ali só tinha coisas nada de RH. E todo mundo falando mal. E ele falou, nossa, eu sou gerente aqui no banco, ele tinha muitos anos. Nunca nenhum estagiário veio e falou, eu quero tal coisa, você me impressionou, eu vou te ajudar. Ai, que legal. E assim, ele que conseguiu uma vaga pra mim no RH. Olha. Daí eu fui pro RH do HSBC e de lá eu nunca mais saí do RH. Então, e aí por que eu falo que eu tive sorte também? Porque depois do HSBC, eu participei do programa de trainee da ExxonMobil. E lá você não escolhia a área, era a empresa que escolhia pra você, onde ia te alocar. Certo.
E eu participei do programa e, no fim, passei do processo seletivo e entrei no RH. Olha então, eu só. falo que a sorte ali também, né? Eu acho que Juntou, os né? astros estavam alinhados, né? Porque aí eu continuei ali, eu me desenvolvi bastante na área de RH. Acho que ali foi o primeiro grande passo, assim, de carreira mesmo. Foi ali que eu saí dessa posição de estágio para ser uma efetiva dentro da área de recursos humanos. E ali fui, né? E nasceu ali o teu... Aí você gostou da experiência já desde o início? Gostei, Foi satisfatório? gostei, né? Eu acho que tem isso das pessoas terem essa crítica à área de pessoas. E acho que a gente confunde muito, a gente acha que responsabilidade de gestão de pessoas é do RH. É verdade. Né? Sendo que é do gestor. Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso também, né? Mas ali foi bem bacana, inclusive ali foi a minha primeira liderança, então eu fui líder muito cedo. Com 20 anos eu já assumi uma cadeira, né, de gestão e fui gestora desde então, com vários desafios de ter que liderar pessoas de outras gerações, com muito mais tempo de carreira, de experiência do que eu, né? E até fui galgando, então foi esse processo, depois eu fui lá, virei... o cargo de gestão na época lá era assessoria, que eles chamavam, depois fui coordenadora, fui gerente e até chegar no cargo de diretoria. Que bacana. Então é uma história assim que você persistiu na área da RH, apesar de todos os barulhos fora que diziam que não era tão positivo assim. Sim, foi exatamente isso. Que legal. E você trouxe então que você já desde cedo assumiu um cargo de liderança, e aqui no Pode Ser Líder a gente gosta de trazer um pouquinho esse foco na questão do desenvolvimento da liderança, né? Como é que você tem avaliado assim essa questão da liderança no teu dia a dia de trabalho? Como é que você tem avaliado o posicionamento dos líderes hoje? Qual que é a tua visão? Eu vejo assim, quando eu comecei a minha carreira, existia uma vontade de ser líder muito grande, né? Normalmente as pessoas tinham essa ambição. Você conversava com as pessoas, com os trainees, se eu for pegar da época da Exxon, essa ambição de crescer, de liderar times, de ser gerente, ela existia muito forte e em grande quantidade, né? Hoje eu sinto que a gente está perdendo um pouco isso, né? Você não vê mais você chega às vezes, né, para fazer alguma promoção, alguma conversa, de mapear a intenção, sucessão, e às vezes você mapeia potenciais e quando você vai ter uma conversa a pessoa fala, eu não quero liderança não, dá muito trabalho, vai me dar dor de cabeça. Então esse posicionamento do eu não quero um próximo step, né? Eu não quero uma próxima mais promoção, eu não quero mais responsabilidade, talvez tivesse lá atrás, mas não era verbalizado dessa forma. Então eu vejo que a gente está talvez numa crise aí da liderança, porque as pessoas não estão tendo mais essa vontade, né? E eu sempre me questiono muito o porquê disso, né? Por que mudou? Porque geração por geração a gente sempre teve diferença geracional, né? Sempre teve choque de geração. Acho que essa questão de ter choque das gerações não é uma novidade. E eu acho que vai sempre ter. É natural. Natural, né? Faz parte do ciclo da vida. A gente também um dia já foi mais jovem, já teve outra cabeça dentro do ambiente corporativo, já questionou os líderes naquela época, e assim vai indo, né? Sim, e se você for pegar a família, né? Os avós sempre falam, esses jovens, olha, assim, é sempre a mesma fala, né? Talvez eu acho que são roupagens diferentes de uma mesma... Claro que tem suas particularidades, o que move, né? E eu acho que é aí que mudou, o que move, né? E eu fiz mestrado, eu estudei o sentido do trabalho da liderança. Esse foi meu tema. E até recentemente, assim, preparando material, porque eu sempre fiquei pensando, mas por que mudou, né? Por que as pessoas, será que elas perderam a missão? Tem uma questão de hoje a gente tem muito mais conforto que no passado, né? Se for pegar os nossos pais, talvez, será que é isso? Que como eu não preciso tanto para sobrevivência, então minha ambição baixou? Eu sempre fiquei nessa reflexão. Mas teve um ponto que, preparando recentemente um material sobre que eu fui fazer uma palestra sobre liderança, e meio que me caiu uma ficha, assim. Quando eu estudei o sentido do trabalho da liderança no mestrado, dentro do sentido, eu acabei entrando na parte das simbologias, dos símbolos, né? Sim.
Então, eu estudei 3 níveis de liderança. Tá. Eu estudei diretores executivos, média gerência e subordinados, que poderiam ou não ser líderes, esses subordinados, né? E aí, o que me chamou a atenção? Que o discurso... Primeiro, acho que é legal falar sobre isso, né? Tá. Todas as pessoas tiveram a decisão de ser líder. As que foram, não foi assim, ao acaso, de repente me jogaram. Eles sabiam que queriam ser líderes. Eles tinham internamente já essa vontade, esse desejo, essa ambição, como a gente estava Como se fosse a minha situação do RH que eu contei, tinha isso, é isso que eu quero. Eu quero. E aí, mas teve uma coisa que me chamou, e quando eu perguntava, mas o que fazia, né, o que fez você querer ser? Aí eu entrei acabei me deparando com as simbologias. Porque vinha uma questão muito, nossa, eu achava o máximo o meu diretor que tinha aquela sala só dele. Entendi. Que tinha aquela vaga da garagem na frente do prédio, que tinha uma secretária para organizar as coisas dele. Aí entrava na questão das simbologias, né, da questão do status. De como ia ser percebido, dos benefícios que tinham também nesse lugar, né? Exato. E hoje, porque como o mercado de trabalho mudou, talvez essa pomposidade que né, existia era muito comum. Sim, não estamos nem falando se é certo ou errado, independente, não, né? Existia isso, né? A sala, né? Existia uma diferença. Isso acabou se perdendo nas empresas pelo conceito de open space, de de quebrar essas barreiras do distanciamento da gestão. Então, o mercado foi se moldando para uma situação que, vou dar exemplo da onde eu trabalho hoje e da onde eu trabalhava antes. Não tem sala exclusiva, né? Não tem a vaga da garagem, não tem a secretária exclusiva. Então, isso acabou se perdendo. Então, talvez aquilo que gerava um desejo não é mais isso. Né? É interessante esse ponto que você está trazendo, porque realmente a gente trabalhou muito para desconstruir talvez essas diferenças, né? E aí quando você coloca todo mundo mais ou menos junto ali no mesmo nível, a gente está trabalhando muito mais, a gente sai daquele estilo mais piramidal, né? Onde tem uma pessoa em cima e os outros estão seguindo, entra num ambiente mais de rede, onde cada um às vezes vai assumir uma parte do trabalho, ou mesmo eu sendo líder, às vezes outras pessoas vão estar liderando um projeto, vão estar liderando alguma coisa diferente ali no nosso time. Isso perde um pouquinho desse lugar, dessa que você falou, desse símbolo, né, da liderança, né? E eu acho que pode ser um dos pontos que contribuem para a gente estar nesse momento, nessa crise de não quero ser líder, vou chamar assim. Ao passo, eu sou uma eterna otimista. Sim, né? A gente não vai desistir nunca. Mas ao passo que eu vejo que talvez agora vai ser muito mais genuíno. Entendi. Não é a vaga, não é a sala, não é isso que vai me mover. Sim. Né? Talvez a diminuir o número de pessoas, mas o que vier vai vir com... Eu acho que vai ser mais genuíno, vai ser mais... E aí, um dos pontos dentro dessa minha saga, né, que eu fui uma eterna buscadora. Sim. Né? Dentro desse processo de desenvolvimento, eu sempre busquei muito uma questão de propósito, né, as coisas tinham que fazer sentido para mim. E aí hoje, assim, essa questão do mestrado foi muito interessante porque você via claramente a etapa da visão de cada público que eu pesquisei. Né? Eram visões diferentes. Então, enquanto o nível né, de subordinados, vou chamar aqui, né, eles tinham uma visão muito de líder tem que fazer isso, líder tem que fazer aquilo, talvez muito um gap grande de consciência do papel e do que é realmente. A gente tinha essa média gerência ainda muito naquela coisa do eu queria por causa disso, daquilo. Quando você chegava num nível que já estava mais tempo nessa jornada, a fala já era muito mais o propósito. Eu olhar minha jornada e falar, puxa, eu deixei um legado, de se emocionar muito mais pelas histórias vividas. Conquistado. E ali eu fiz uma reflexão que
que o propósito, o que faz você chegar na cadeira de liderança não é o propósito. Pode ser que seja uma necessidade financeira, que você quer ganhar mais. Pode ser que seja os símbolos. Pode ser que seja um ego, porque eu quero ser tal cargo. Sim, quero crescer. Né? Todos nós temos, né? Ego, sim, e ele existe. Pode ser muitas coisas, mas o que te sustenta nessa jornada é o propósito. É o propósito, porque na hora que tudo isso faltar, ou que tudo isso não fizer mais sentido, se você não tiver dentro de você assim, uma clareza do porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, qual é o meu propósito, não vai manter, né? Exato. Bacana. Ó, líder, já tem aí uma boa dica, quer dizer, você pode se motivar a ser um líder por vários aspectos, mas sempre é importante a gente fazer essa reflexão olhando para dentro, né? Eu gosto sempre de fazer uma provocação, Mari, faça por você, né? Porque quando eu faço por coisas fora de mim, vai chegar uma hora que eu vou cobrar. Eu fiz porque eu queria dar uma vida melhor para minha família e agora ninguém valoriza. Aí você tirou de você, pois às vezes nos teus filhos, na tua esposa, no teu marido. Não, olha para você e fala, por que isso é importante para mim? Porque quando a gente faz pela gente, a gente sabe que vai às vezes ter que lidar com um conflito aqui, vai acordar mais cedo um dia ali, vai ter que dar uma corrida aqui, mas aquilo faz sentido para mim, aquilo está dentro de algo que está fazendo significado na minha vida, estou fazendo por mim, né? E acho que aí tem um bom motivador, né, pra gente se colocar em ação e buscar um cargo de liderança. E você sabe que você falou uma coisa que é muito verdade, né, porque eu tenho um filhinho de 2 anos. Pois é. E eu mudei de empresa, ele tava com 7 para 8 meses. E aí, nessa empresa, que inclusive é a Vivências, eu tive que fazer muitas viagens longas. Sim. E com ele muito pequenininho, né? E eu ficava assim, porque eu penso, a gente pode se culpar, e isso ele vai absorver. Sim, porque daí a gente já vai para essa relação de uma outra forma, né? Ou a gente pode transformar aquilo também num valor da família, né? E quando eu me deparei com essa situação, eu falei, eu preciso falar disso e sentir isso dentro do meu coração como uma coisa boa. Sim. Então, mesmo ele com 1 aninho, eu falava, filho, a mamãe vai viajar, mas a mamãe ama trabalhar, é super legal pra gente, quando você estiver mais velho, eu vou dividir as minhas experiências com você. E eu e meu marido, a gente acabou criando isso, sabe? Às vezes ele fala, eu não quero ir pra escola, eu quero... A gente fala, mas é super legal trabalhar, papai e mamãe estão felizes que vão trabalhar, e aí você tem que ir pra escola, também. Né? É como passando um lado positivo, né, não positivo, mas apreciativo, né, das coisas. E eu acho que pegando esse gancho, né, a gente está falando muito da NR1 agora, que está falando da saúde mental, o Brasil super crítico em relação a isso. É um dos poucos rankings que a gente fica no top do ranking. Verdade, na questão da ansiedade, evidência, né? Em evidência. E eu fico pensando muito culturalmente também, né? E quando eu tive que pensar isso, porque era muito natural falar, putz, vou ter que viajar e deixar ele, né? E eu sinto, a gente estava até falando nos bastidores aqui, né? Que a gente está entrando numa crise do mundo corporativo, numa situação, e talvez essa postura, né? Eu acho que é muito do que eu sempre falo, assim, às vezes pro meu time, qual que é a parte que nos cabe, o que está no nosso controle. Isso, perfeito. Né? Então, a gente assim, trabalha muito isso nos processos de coaching. Exato. Também, né? Você tá no seu controle ficar reclamando, ir lá e trabalhar. Tem gente que trabalha 8 horas, tem gente que trabalha 12. Então, você vai trabalhar lá 10, 12 horas. Puxa, que saco, eu não queria estar aqui. Nossa, eu podia estar lá com meu filho. Você pode escolher esse caminho. Ou você pode escolher, já que eu tô aqui, e não importa o que aconteça, eu vou ter que ficar essas horas aqui, eu vou fazer desse limão uma limonada. Fazer dessa experiência algo que seja positivo. Então, eu vou fazer o meu melhor, vou estar aqui 100%, né? Vou estar... Então, eu sinto que a gente está nessa crise porque, de alguma forma, ficou... E aí, essa questão vilão, né? Mundo... E é uma postura, e talvez enquanto a gente não mudar a nossa postura, vai ser difícil de reverter, porque os problemas vão sempre existir, Ana. Sim. Vão sempre existir. E o mundo corporativo, ele não é perfeito, né? Ele tem
tem nada, os seus né? desafios, como os nossos relacionamentos não são, como as nossas relações familiares também não são. Então, eu acho que a gente também tem um nível de exigência muito grande de como as coisas deveriam ser, né? E muitas vezes a gente não está fazendo o nosso trabalho para mudar ou para que isso seja melhor, né? Eu gosto de contar a história de um colega que uma vez comentou numa palestra, né? Que ele faz post, às vezes, nas redes sociais, né? O líder precisa se desenvolver nisso, desenvolver naquilo, é importante, escutativa, comunicação, aquelas coisas que realmente são importantes na liderança. Aí ele brinca, tem 2, 3 curtidas. Se eu postar líder tóxico, aí tem 1000. Exato. Porque a gente está criando uma coisa como se, né, realmente o mundo corporativo estivesse todo errado. Eu acho que realmente tem muitos avanços que a gente precisa fazer. Eu acho que a nova geração está vindo para dizer para a gente, tem algumas coisas que vocês fazem aí que não dá mais. Então, acho que realmente tem um ajuste. Mas também tem uma certa confusão no sentido de que seria tudo gostoso, de que eu só vou fazer o que eu gosto, o que eu quero. E a gente sabe que, às vezes, na vida real, não é bem assim, né? Não. A gente teve a oportunidade de se conhecer através da Universidade Positiva, né? Uhum. E eu faço um trabalho ainda com eles lá de coaching, com os alunos do MBA. Uhum. E uma coisa que eu sempre procuro dizer para os jovens, que eu acho que vale para todos, é que a gente trabalhar com o que gosta não significa a gente fazer só coisas gostosas. Só o que gosta, né? E eu acho que às vezes as pessoas confundem um pouco isso, né? Eu quero trabalhar com o que eu gosto, mas eu tenho que ir lá no arquivo fazer um negocinho, igual você falou. Uhum. Não, mas isso eu não gosto, então eu não gostei de trabalhar aqui. Não, trabalhar com o que gosta, a gente encontrar naquilo que a gente faz um propósito, e aí junto com isso vai ter um monte de coisinha que a gente não gosta no meio, né? E isso faz parte. Né? É perfeita essa situação, eu falo isso bastante, né, para os gestores, inclusive. Pois é, porque não muitas é só vezes para os colaboradores. Uma falta de talvez percepção, de compreensão, muda um passo, mas eu tenho que fazer isso? Tem que. Né? Mas agora eu sou diretora, eu preciso comunicar, alinhar com o meu time? Tem. Eu preciso desenvolver? Tem, né? Eu preciso lançar o pedido de reembolso? Tem, né? Você sabe que dentro do mestrado teve uma pessoa que ele era um analista, falando o que na visão dele era ser líder. Porque o líder tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo, ele listou, né? E um pouco dentro disso que você falou, meio do tóxico, que eu vou curtir, porque tem que ser aquilo e tal. Daí eu falei pra ele, que interessante. E se você fosse líder, você seria essa pessoa? Você conseguiria? Você conseguiria atender esses requisitos? Ele ficou assim, parou, falou, não, nessa perfeição, não. Né? E eu acho que a gente tem também aquela coisa, existe a liderança tóxica, né? Que é real também, né? Que é real, que existe. Eu até não gosto muito dessa palavra, porque eu acho que você ser agressivo, você ser opressor, né? Mais do que tóxico, né? Assediador. É inadmissível. Né? Hoje não tem, e existe, né? Existe. Mas eu acho que a gente também romantiza muito as coisas, e hoje em dia eu vejo que existe uma... Assim, se eu falar pra você, Ana, a sua xícara tá errada, põe pra cá. Que liderança tóxica, né? Isso. E eu, desde, 2015, eu tô envolvida em compliance também, né? Em canal de denúncias. Sim. E existem os casos, sim, de denúncias em que existe essa liderança totalmente deturpada e que as empresas precisam agir, tem cada vez mais agido, né? Mas existe muito de uma distorção de que o líder não pode me chamar atenção. Porque se ele chamar minha atenção, se ele me der um feedback que eu não gostar, ele está sendo tóxico. E às vezes eu vou até para um canal de denúncia, né? Sim, é muito comum. Vira e você analisa e não existe, é só ele dando um feedback. Eu acho que isso também é um ponto, Mari, que contribui com essa ideia das pessoas não estarem mais querendo ser líderes. Porque realmente hoje eu vejo muito, a gente trabalha muito com desenvolvimento de lideranças na Master, é o que a gente mais faz, e eu sinto que realmente os líderes hoje eles estão inseguros. Amedrontados. Né? Porque realmente tem uma questão
qual é o limite entre eu me posicionar, cobrar e fazer realmente, né, um alinhamento com o meu time versus eu ter uma empatia e ser bem visto e dar esses espaços de escuta. Então, eu acho que hoje isso é algo que realmente a gente pode ser que a gente esteja num momento de transformação, e acho que como todo momento de transformação, às vezes a gente ainda está achando a fórmula correta, né, entre aquele líder super autoritário, do manda quem pode, obedece quem tem juízo, versus uma expectativa de que o líder tem que ser super humano e bonzinho e tal, e aí a gente se confunde um pouquinho aqui. Sim. E aí qual que é esse meio termo? Eu sempre gosto de trazer uma proposta que eu compartilho com os nossos líderes, que é o seguinte: o resultado a gente não negocia nas organizações, porque nós somos organizações, empresas. Então, todos nós estamos nas empresas para dar resultado. Né? Então, isso não está em negociação. Isso não está em negociação. Você entra agora, pra isso, né? Agora, como que a gente vai chegar lá? Aí que eu acho que o líder tem que trabalhar. Daí sim, é realmente nesse lugar dessa humanização. Agora, não é o resultado, para onde a gente está indo, o que eu espero de você. Isso não está em negociação. Isso faz parte porque a gente está num ambiente corporativo. A gente tem entregas a fazer. Agora é o como. Né, que a gente tem que trabalhar. E é ali que os líderes se perdem. Ali que eles se perdem, porque eles têm medo de cobrar, porque vai que o pessoa não gosta de mim, e vai falar mal, e às vezes se atrapalham também no como, porque às vezes são muito agressivos, ou muitas vezes não deixam claro suas expectativas. Então aí eu acho que a gente tem uma boa oportunidade, né? E a gente tem mesmo, assim, porque se você for pegar os últimos 10 anos, né, dessas pesquisas que falam sobre os temas quentes da área de gestão de pessoas, qual que é o foco do ano, dos CEOs, o número 1 dos últimos 10 anos sempre é desenvolvimento de lideranças, né? E a gente tá ainda nesse número 1, desenvolvimento das lideranças, né? Os anos estão passando, a gente tem tido muitas ferramentas, muitas coisas novas para olhar enquanto gestor. Então tá IA aí bombando, batendo na nossa porta. Ao passo que talvez o nosso arroz com feijão de gestão, a gente não está conseguindo fazer ainda, né? Então, e isso é uma coisa que é difícil de trabalhar, porque você normalmente, conforme o crescimento da pessoa, você espera, gaps todo mundo vai ter sempre, né? Mas você espera que algumas bases já tenham sido trabalhadas e consolidadas com a trajetória. E às vezes não. E às vezes não. E muitas vezes não, né? Então, claro, talvez a minha visão seja muito distorcida, porque há 15 anos atrás eu não estava na posição que eu estou hoje, apesar de sempre estar envolvida com líderes, orientando, meu nível de visão sistêmica de compreensão hoje é muito diferente. Sim. Mas a minha visão é que hoje, realmente, a gente tem bastante líderes que não estão 100% preparados nem para esse arroz com feijão, né? Porque eu sinto que esses combinados não são claros desde o momento zero, né? Seja do que se espera, seja como é o teu modus operandi, né? E eu acho que tem um ponto também que muitas vezes o gestor se perde, que a gente acha que é só cobrar resultado e que conexão não é papel da gestão. E conexão é um papel. Um dos principais. Né? Ou fica aquela coisa, para você eu não falo nada, aí a pessoa se sente insegura porque você não é um gestor transparente. Aí você vai criando aquela cascata de distanciamento, né? Exato. Então, acho que tem pilares básicos que a gente precisa, que é a verdade, que é a transparência, que é a conexão, que a gente não faz bem feito. Porque isso, a hora que eu me conecto com você, independente se a gente se dá super bem, se deu match, como a gente falou, porque a gente não trabalha também só com quem dá match. Não. Mas a conexão, ela é independente. Você pode gerar conexão com as diferenças. Isso. E a hora que eu me conecto com você e que a gente combina a regra do jogo, eu posso chegar e falar, Ana, tua caneca não tá no lugar certo, põe pra cá, porque a gente combinou bem, né? Essa relação, né? E eu fico também pensando, eu tive um gestor maravilhoso, trabalhei muitos anos com ele, mas o meu feedback com ele sempre foi, não tenho nada para falar para você. Né? E ele falava para você, ou você falava ele falava para mim, não tenho nada para falar, tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí, quando, né, eu tive um pouco de também, eu sempre fui uma pessoa muito atenta, eu sempre observei muitos comportamentos, então eu sempre aprendi muito observando, né, porque também se eu dependesse somente de um feedback para me desenvolver, talvez eu teria perdido
7 anos. Então, eu acho porque que... você estava tudo bem, você também não faz ajustes. Exato, então tá tudo bem. Então, vou entrar aqui na minha zona de conforto, né? Então, eu acho que esse olhar para o gestor como alguém independente de, né? Porque hierarquicamente ele é superior. Como pessoa nós somos iguais, mas hierarquicamente ele é superior. Esse olhar de não importa de onde vem eu posso me desenvolver, não importa de onde vem eu posso aprender, porque eu acho que existe muito isso, a gente não colocar nesse lugar de... A Ana é minha gestora e eu vou aprender tudo que eu puder com ela. Sim, né? Do que eu quero ser e do que eu não quero também, né? Pode ser. Né? Porque a gente fica meio, quem é você pra me... Então, acho que tem muito dessa postura. Quem é o gestor pra me falar isso? Né? Você pode aprender com um aprendiz. Sim. Né? E essa visão de aprendiz, eu acho que é algo que faz toda a diferença, né, no desenvolvimento da carreira. Às vezes as pessoas perguntam, tá, mas qual é o ponto, né, que a gente entende que talvez faça a diferença, né, na vida de alguém, na carreira de alguém? Eu acho que esse é um ponto que faz toda a diferença. Quando eu acho que eu já tô cheio ali, né, que eu já tô pronto, que eu já sei, que eu já faço, quando eu olho pro outro sempre com esse olhar da crítica e não do o que será que tem nele que eu posso aprender e desenvolver, eu deixo de crescer, né? Então, acho que um ponto bem importante quando a gente fala de desenvolvimento é a gente ter essa postura de aprendiz. E aí, pensando até nesses insights que você está trazendo, e às vezes quanto mais a gente vai crescendo na carreira, mais a gente vai achando que já está pronto, que já está bom, e menos a gente vai ficando aprendiz. Enquanto que deveria ser quase que o contrário, né? Porque daí a complexidade vai aumentando, né? Exatamente. E a gente, acho que essa é uma postura que falta na liderança. É essa postura da humildade e essa postura da vulnerabilidade, né? Não é porque eu sou diretora que eu tenho que saber tudo. Sim. Não preciso saber tudo. Né? E nem meu time precisa saber tudo. Então, a gente tem uma fala interna nossa que se meu time ver, eles vão dar risada. Vem, às vezes, alguma coisa, eu falo, deixa eu dormir com essa. Deixa eu dormir com essa. Eu não sei o que te responder, deixa eu dormir com essa, né? Porque é um problema novo, é algo que eu vou ter que refletir um pouco mais. Isso é perfeito, né? E tá tudo bem. E pensa nesse mundo tão complexo que a gente está vivendo, né? Não tem como a gente esperar que uma única pessoa possa ter resposta para tudo que surgir, porque as coisas estão muito mais complexas e muito mais difíceis. São experiências que a gente ainda não viveu, né? Então é legal pensar nisso, assim, vamos pensar juntos aqui, né? E arriscar, né? Porque às vezes nessa decisão nova que você vai tomar de algo que você ainda não vivenciou, vai ter ali um riscozinho, um aprendizado e tá tudo bem, né? Exato. Você falou um tema, Mari, que eu acho que é bem relevante quando a gente fala de desenvolvimento de lideranças, que é criar essa base de conexão, de confiança, né? Como é que você tem desenvolvido isso, né, na tua liderança, pela tua experiência? O que você poderia trazer, assim, de insights para os líderes que estão nos acompanhando, que ajuda a criar esse ambiente, na tua visão? Eu acho que o primeiro... quando a gente assume um cargo novo, eu falo que tem os 3 meses do terror. Né? Os 90 dias, os famosos 90 dias. 90 dias. Porque parece que a partir daquele momento a gente não pode ser mais quem nós éramos. E nós temos que ser uma outra coisa que a gente não sabe bem o que é. E esse período, eu acho que a gente não é a gente. Né? Então eu acho que para criar conexão, a primeira coisa é a gente poder ser a gente mesma. É verdade. Então, é falar né, tem situações, assim, eu exerço muito isso, de, tipo, às vezes reunir meu time e falar, gente, fiz uma cagada que vocês não têm ideia, né? E dividir. Porque isso aproxima. Não importa o cargo, a gente erra. A gente é humano. A gente é humano, né? E eu acho que a gente só se conecta com pessoas. É verdade. E eu acho que a verdade conecta. Então, quando a gente tenta ser algo que a gente não é, ou também usar cargo que não é nosso, nós estamos... Eu sou a Mariana, eu estou diretora. Né? Então, eu chegar primeiro como Mariana e não como diretora, eu acho que isso conecta. Né? Eu acho que aqui tem uma dica bem bacana também, disso que a Mariana está trazendo para nós, porque a gente pensar nessa questão do humano com o humano, da pessoa com a pessoa, é isso que conecta as pessoas. A gente às vezes põe o cargo na frente, né?
E isso, aí entra tudo aquilo que nós falamos, a comunicação já não vai ser a mesma. E eu acho que uma outra coisa que envolve o que a gente já falou, se você se coloca numa postura de sempre se desenvolver, vai ser natural do teu time. Por que eu não preciso me desenvolver se ele, que é o diretor, ele tá sempre nessa postura? Então, falar, olha, o que eu posso melhorar? O que eu tô fazendo que não tá legal? Dentro dessa tua dificuldade, tem algo que eu tô atrapalhando? Porque, né, é uma possibilidade também, né? Então, e pode, porque acho que uma das coisas, eu acho que é muito difícil quando a gente cresce, você achar que, não, mas eu já, poxa, ó, 25 anos de carreira, o que eu preciso aprender? A gente falou sobre essa postura, mas é você saber que você não tá na sua melhor versão ainda, talvez sua melhor versão é amanhã, e se colocar nesse lugar. Porque o que eu me sinto, eu não sei você, nos teus processos de coach, normalmente quando as pessoas buscam, se é uma busca da pessoa e não da organização, né? É uma postura muito mais já de tipo, putz, não tá legal, eu preciso fazer algo para mudar. Mas normalmente quando você conversa com gestores que têm gaps importantes e que ele não tem essa consciência, normalmente a postura dele é, eu não tenho nada para mudar, eu já tô perfeito como eu sou. E às vezes ele vai engajar num processo ali de uma forma superficial, né? Exato. Então eu acho que essa questão de você ser você e não o seu cargo, e de você se colocar nessa postura de que vou errar, posso melhorar, preciso me aprimorar, né? Tem uma pessoa que eu sigo que ela fala uma frase que eu tenho usado muito, assim, que o primeiro projeto do líder é ele mesmo. Esse tem que ser o nosso primeiro compromisso. Sim. É a gente ser melhor com a gente mesmo. Porque é o que eu falo, né? A gente não pode ser casa de ferreiro, espeto de pau. Não cola mais. Não, eu falo muito assim, o RH tem um caminho, eu falo que a liderança é um caminho solitário. O RH é um caminho duplamente solitário. Porque os meus pares têm a mim. Pra desabafar, né? Eu vou desabafar com quem, né? Com o pessoal financeiro. Exato. Mas eu sinto que, e pra gente, essa questão é uma coisa que eu sempre falo com o meu time que é gestor, com as pessoas de mentoria que eu faço que são da área de gestão, de RH, a gente não pode negligenciar o nosso desenvolvimento, o nosso aprimoramento nunca. Porque como que eu vou falar de liderança com alguém, sendo que eu também não sou exemplo nenhum? E aí é aquela coisa que a gente diz, né? Você tem que ter o que transbordar nessa hora, né? Se você não tem nada aqui, como é que você vai passar, né? Para o outro esse lugar de desenvolvimento, de aprendizado, de liderança, de gestão. Então tem que estar trabalhando internamente. Eu gosto de falar para o pessoal, Ana, mas por onde que eu começo? Começa por você. Exato. Né? Diante de tudo isso, se for para decidir por onde, o que eu faço nesse meu processo de desenvolvimento, por onde que eu começo? Começa trabalhando com você, porque é a partir do teu desenvolvimento que você vai influenciar as outras pessoas, né? E eu gosto, até, eu tive um período da minha carreira que eu tinha um processo de mentoria que eu chamava de corpo, mente e alma. Que bacana. Porque começar por você não é só o teu trabalho. Não. Né? Então, todo o processo de transformação, de aprimoramento, ele exige você olhar não só para você no pilar corporativo, mas é para você enquanto, como é que tá a tua inteligência emocional, como é que tá a tua saúde, né? Quantas pessoas se perdem porque não estão negligenciando a sua própria saúde física e emocional, e às vezes por outros problemas que não a empresa, mas é ali que respinga, porque é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo acordado. E às vezes encontra também uma ambiência não tão positiva, aquilo se reforça, né? Exato. Então eu acho que tem esse olhar, assim, né? E quando eu falo isso de, precisa ser exemplo, não é num lugar de superioridade e nem de autoridade, é num lugar de, gente, se a gente não se comprometer com o nosso aprimoramento, por que o outro precisa? Se eu não olhar pra mim o que eu posso melhorar com a minha xícara, por que a Ana precisa corrigir a xícara dela? Que é igual a gente mães com filhos, né? Exatamente. Tem uma frase que eu gosto, agora eu não vou lembrar o autor, depois a gente coloca nos comentários, que fala o seguinte: o que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Exatamente. Então é um pouco disso, né? E eu vejo muito, a gente está falando muito sobre as questões de engajamento, como é que eu consigo conquistar o engajamento do meu time. Se você, eu sempre digo que o líder, primeiro ele tem que oferecer, né? Se eu não estou interessado, se eu não estou compartilhando, se eu não estou construindo em conjunto, como é que a pessoa vai engajar no meu processo junto comigo?
Se eu não tô ali para ele, por que ele vai estar ali para mim? Né? Então, tem que ter essa via de mão dupla. Às vezes a gente quer algo, mas a gente também não está fazendo o nosso... Né? Não está oferecendo. E eu sempre brinco que o líder, ele é o adulto da relação, né? Que nem você lá com o Benício não quer comer hoje, ele pode não comer? Exato. Não pode, ele vai ter que comer. Né? Pode não ir para a escola? Pode ir para escola. Não pode, vai ter que... Porque você é o adulto, você vai oferecer primeiro o direcionamento. Então, às vezes o líder fica esperando, porque minha equipe. Mas será que você está fazendo, né? Está oferecendo, está se colocando como uma pessoa, está mostrando a tua vulnerabilidade, está envolvendo as pessoas no teu processo, está ouvindo, está junto, está conectando, né? Será que você está fazendo? Porque o engajamento é fruto disso, né? E até pegando esse gancho, eu acho que se pudesse, talvez resumir assim, né? Se eu tiver que focar em alguma coisa enquanto gestor, o que eu foco? Eu falaria de 2 pilares, mas com uma postura. Eu falaria da conexão. Então, peraí, pessoal, 2 pilares que a Mari vai compartilhar conosco agora, que ela acha que vocês devem focar aí, vamos ver. A base, né? Para melhorar o resto. Conexão e transparência. Tá. Mas numa postura, que não é numa postura, que a gente falou que os gestores hoje estão amedrontados, estão meio, né, acuados, mas é numa postura de coragem. Porque eu me conectar e me mostrar vulnerável, se eu fizer isso com medo, naquela postura de, puxa, eu vou me conectar, mas de mostrar muita fraqueza, também se perde, entende? Aí, às vezes, você, dependendo do contexto do teu time, isso pode não ser favorável para você. Então, é a conexão e transparência, mas com uma postura de coragem. De tipo, eu tô aqui, não importa que gap, né? De autoconfiança. Não importa que gaps que eu tenha, não importa quão longe talvez eu esteja do que eu acharia como ideal, eu tô aqui para fazer o meu melhor para chegar lá. É nessa postura. Né? Então, é conexão e transparência. Transparência, com essa clareza do teu papel, né? Com essa confiança de que você tem uma responsabilidade ali, e a partir dali, né, você vai se aproximar e buscar esse lugar. Mari, e pensando assim também no processo de RH, né? Você falou que você faz algumas mentorias também para a área de RH, você tem tanta experiência na área de RH. Como é que você está vendo assim que evoluiu os desafios dentro dessa área, né? Pensando no papel do RH hoje, dentro das organizações. Então, eu vejo que a gente tem 2 processos que para mim são muito claros, né? Que a gente está em transformação. E a gente ainda está nesse processo de transformação. Muito se fala do RH estratégico, mas pouco se vê na prática, né? O que é esse RH estratégico? Então, acho que a primeira coisa é a gente ser, sim, um RH do negócio. Tá. Né? Então, não tem mais volta, né? Não tem mais volta. Eu não falo mais só de desenvolvimento de gente, de líder. Eu falo do negócio, né? Eu contribuo para o negócio, tô na frente das estratégias do negócio. Então, você até meio assim, mas é RH isso? É RH isso. Né? Porque fazer a organização girar para o negócio, para o que a gente precisa, o RH é um dos pilares de sustentação e de direcionamento. Sim. Esse é um ponto. O segundo, que passa um pouco pelo que a gente falou no começo, existia, na minha visão, o RH era bengala. Tá. O gestor não fazia o seu papel de gestor, e era papel do RH fazer a gestão das pessoas. E o meu papel enquanto RH não é fazer a gestão das pessoas. Sim. É o líder que tem que fazer a gestão dele. É o líder que tem que comunicar ao seu time das mudanças organizacionais. É o líder que tem que falar da estratégia que cabe para cada nível dele, porque ele precisa entender, dentro do que eu sou responsável, o que a Ana precisa ter de informação e de direcionamento, o que a Maria precisa ter. Então, isso eu acho que é o nosso grande desafio. Tá. É muito mais fácil você ser um RH do negócio, do que você conseguir fazer com que as pessoas entendam o seu papel e a sua responsabilidade enquanto gestor. Que é uma mudança cultural mesmo, né? Porque a gente ficou durante muitos anos o RH sendo essa ponte que a gente falava, né? Esse apoio. E claro, a gente não deixou de ser apoio, não deixou de ser... Sim, a gente é a sustentação da liderança. Mas as pessoas querem muito que a gente pegue na mão e faça, né?
cumpre ali um papel que, na verdade, não é do RH. Não é do RH. Então, né, isso gera embate, gera desconforto, porque o nosso papel enquanto RH é olhar de forma macro o que a companhia precisa, o que precisa rodar, que direcionamento os gestores precisam ter para poder fazer a sua gestão, que ferramental. Mas é a mesma lógica. Você vai colocar um financeiro na tua empresa que não tem base financeira nenhuma? É a mesma questão da liderança. Então, assim, mas eu sou responsável pelo financeiro, exemplo que a gente está dando aqui. Mas gestão tem que ser... Sim. Se você é líder, a gestão tem que ser um dos teus pilares, não é só o técnico. E como é difícil, né, esse desafio que o RH tem e que a gente sabe que a gente está num momento de transição, acho que muitas organizações já aceitaram isso, e uma coisa que a gente vê, né, acho que, Mari, você também acompanha, pela primeira vez a gente está vendo o RH sentar um pouco mais na mesa, né, das negociações, da diretoria, conversas mais estratégicas, né, porque antes ela era uma área que ficava mais ali escondidinha, né, não era tão chamada. Hoje, realmente, as pessoas são um tema super estratégico dentro das organizações. Essa eu acho que está sendo uma grande mudança, e eu volto a falar que os profissionais de RH precisam olhar para esse contexto e se desenvolverem, porque recentemente eu recebi uma pesquisa salarial e foi a primeira vez que eu vi a posição de RH à frente, né, mais cara, vou falar assim, do que as demais áreas. Olha só. Porque as empresas, a gente fala muito com empresários e diretores de organizações e CEOs, enfim, e essa questão da atração de pessoas bacanas, de realmente criar uma cultura de alta performance, onde as pessoas queiram estar, entregar, esse ambiente saudável, tudo isso são temas super estratégicos hoje, né? Porque muitas empresas estão conseguindo evoluir na questão de inteligência artificial, de trazer tecnologia, mas as pessoas não estão acompanhando, né? E tem, eu acho que uma outra questão, talvez por que nós chegamos aqui, né? E há 20 anos, 15 anos atrás não éramos tendo esse peso, esse protagonismo, né? Essa importância. Porque antes, a gente tinha uma carreira longa nas empresas. Né? Então, eu tinha que pensar em sucessão de uma forma muito espaçada, com tempo. É verdade. Muitas vezes meu problema era outro. Como é que essa pessoa vai, né? Ela está aqui há tantos anos, como é que eu troco? Hoje as pessoas não param. Mudou muito. Mudou muito, né? O tempo médio das pessoas numa organização, não sei o dado agora, mas quando eu entrei era 7 anos, 8 anos, hoje é 1 ano e meio. Como que você faz a engrenagem continuar girando com as pessoas mudando muito? Sim. Né? Então, se você não olhar, e se o líder não assumir essa sua responsabilidade de eu não tô aqui só para gerar resultado, esse é o meu objetivo principal. Mas eu tô aqui para formar pessoas, para perpetuidade da organização, para quando eu não estiver mais aqui. Se a gente não tiver gente... E aí, por que a gente fala tanto do senso de dono? Por que virou tão importante? Sim. Porque você tem que tomar decisões e direcionar para além da sua existência naquela organização. Né? E aí é esse o líder que a gente precisa e que a gente não acha. Né? Que é difícil. Que é difícil, né? E que a gente precisa formar. Que a gente vai ter que desenvolver. Exatamente, acho que esse é o ponto também, né? Porque tem a empresa, e muitas empresas estão nesse movimento, e você até trouxe como um dos principais pontos, né? Esse lugar mesmo de desenvolver, porque eu acho que talvez, pensando no que a gente está vendo aí, está encontrando, realmente não vão vir prontos, né? Não. Hoje existe esse gap aí, né, entre o que as empresas precisam e o que elas esperam versus o que elas estão encontrando no mercado, né? E aí a gente tem esse lugar de criar internamente essa cultura, esse ambiente onde esses líderes estejam cada vez mais conectados com as necessidades do negócio, né? E aí são dois grandes, além do que a gente falou do RH, eu acho que enquanto liderança, enquanto área de pessoas, a gente tem 2 grandes desafios, que é você tem pessoas em diferentes níveis, às vezes ocupando cargos pares, mas em diferentes níveis de desenvolvimento, de gap, de postura. Você conseguir no timing, porque o timing é um problema, às vezes você precisa muito e você não consegue, né? Mas é você fazer o melhor que você pode, ao passo que, para mim, tão importante quanto o desenvolvimento do indivíduo, eu preciso do time.
né? Então, assim, quando você fala de equipe de alta performance, você fala do quê? Você não fala só do indivíduo, você fala do time. Postura do time é uma. Sim. E a peça que tá ali conta. Sim. Né? Então, você tem 5 pessoas. Se você tira uma e coloca outra, muda o time. Pode aumentar a performance, pode diminuir. Sim, então, as pessoas importam mesmo nesse contexto da troca, né? Então, é isso. É você conseguir olhar para esse direcionamento, fazer com que o time rode, com esse cuidado de não chegar no lugar de eu pegar o lugar do meu gestor e fazer o desenvolvimento que ele precisa fazer do time dele. Porque aí eu preciso desenvolver ele para que ele possa. Então, e esse é o grande desafio quando a gente fala, quanto mais se cresce, o maior desafio é esse. Aí a gente conecta o RH e o desenvolvimento da liderança, né? Porque é um desafio grande para os profissionais de RH realmente conseguir estar apoiando, preparando esses líderes para esse processo de desenvolvimento, porque isso é estratégico, né? Exato. Dentro do negócio. E eles precisam estar atentos a isso. Que mais? Tem mais algum desafio que você está vendo lá que está fazendo questão dentro do teu ambiente organizacional hoje, das vivências que você tem com outros RHs? Eu acho que, além disso, tudo que a gente falou, né, do RH precisar avançar, uma das coisas que a gente acho que vem muito forte e que a gente está começando a trabalhar lá na Vivências é a parte de gestão da mudança, porque essa velocidade com que as coisas estão vindo, tecnologia, mas não só o mercado, né, hoje está tudo tão conectado que uma coisa lá longe reflete muito aqui, de uma forma rápida, né? Numa velocidade de luz, né? Então, a gente poder estar adaptado, então a gente está trabalhando essa competência hoje da questão da gestão da mudança. E um desafio que eu estou vivendo aí pessoalmente é uma transformação cultural, né? Caminhando para uma profissionalização, então você trabalhar esse processo, é um processo incrível, né? Longo, não é rápido, né? Eu acho que eu tive um gestor que ele falava assim, Mari, mover uma lancha é fácil, mover um transatlântico é difícil. Então, quando a gente fala de transformação cultural, a gente fala de mover um transatlântico, né? Então, mas é um processo muito bacana que eu acho que muitas empresas estão passando, porque a cultura está mudando, dado a nossa nova sociedade, as coisas que estão acontecendo, a IA. Sim. E é um pouco do que a gente está vivendo lá também. E essa mudança cultural também a gente investir na cultura também é uma garantia, né? Em relação a essa rotatividade que às vezes a gente vai ter, a esse lugar de clareza da liderança, de para onde estamos indo, né? A cultura sempre é um direcionador de todas essas ações, pode nos ajudar também nesses processos de mudança, né? Uma cultura forte com certeza apoia esses processos de mudança. Mari, bacana ouvir toda a tua experiência, acho que a gente tem aqui muitos insights positivos, né, com relação ao nosso desenvolvimento de liderança, também trazendo a importância, o impacto do RH, né, dentro desse contexto. Eu gosto sempre de perguntar no final, né, na tua visão, quem que pode ser líder? Uau! Eu acho que primeiro quem escolhe. Tá. Né, dado um pouquinho essa minha experiência. Mas eu sempre falei que não é todo mundo que pode ser líder. Tá. E eu tô até num processo de reflexão se isso procede, se isso não procede, porque você só consegue chegar lá com muita persistência e nesse lugar de muito autodesenvolvimento. Tá. Né? Então, eu acho que é um pouco disso. Se você é alguém que quer, né, fazer muito mais do que entregar uma planilha, que você quer atuar de uma forma com a pessoa, conexão genuína, olhando não só para a organização, mas para o ser humano que está na tua frente, se isso te move, se isso dá um quentinho no teu coração, eu acho que esse já é um bom sinal de que talvez a liderança seja um caminho para você. Você pode ser líder. Pode ser líder. Então fica aí o convite, né, para tua reflexão. Você realmente quer ser um líder, você vê esse lugar de estar junto com pessoas, desenvolver, de conectar, né, de fazer os outros, né, estarem junto com você dentro de um objetivo, você tem essa intenção e não precisa estar pronto, né, Mari? Acho que não é uma questão de já ter isso, mas de ter essa vontade, esse interesse, né, essa escolha. Essa escolha, essa escolha, né? O resto vai. O resto vai. Então fica essa dica também. Mari, tem alguma mensagem final que você queira passar para quem está nos acompanhando?
Eu acho que tá rolando muito, né, essas trends aí, essas que ser líder é difícil, não ser líder também é difícil. Verdade. Né? Então escolha seu difícil. Então eu acho que é um pouco disso. Se eu fosse voltar lá atrás hoje e escolher, eu escolheria esse caminho. Escolheria novamente esse caminho. É o RH, né? E ser líder. E ser líder. Porque pra mim é o que me move todos os dias realmente, genuinamente, assim. E eu não me vejo fazendo outra coisa. Que bom, bacana conhecer um pouco mais da tua trajetória e também dos teus pontos de vista. Eu acho que você trouxe contribuições relevantes aqui para nós, para que a gente possa ampliar ainda mais o nosso repertório em termos de liderança, de gestão, reflexões que nos ajudam a caminhar nesse processo de desenvolvimento. A gente sabe, né, que realmente ser líder, né, tem as dores e as delícias de você estar nessa posição. E eu acho que a parte positiva é realmente essa, né, que você pode impactar, fazer com que outras pessoas se desenvolvam a partir do teu próprio desenvolvimento, né? Influenciar pessoas de uma forma positiva, fazer com que elas às vezes se percebam mais até do que elas são, entreguem mais do que elas imaginavam. Então acho que essa é a parte bacana de ser líder e gostei muito do teu ponto, né? Escolher estar ali, né? Fazer essa escolha é o primeiro caminho. É o primeiro passo. Muito obrigada, foi uma delícia, um prazer estar aqui com você e seguimos conectadas, seja no presencial, no remoto, no online. Foi uma delícia, muito obrigada. Obrigada, Maria, eu que te agradeço. Pessoal, então curtam aí o nosso episódio de hoje, tem muita coisa bacana. A Mari, que é essa super profissional, obrigada mesmo por estar aqui conosco, por ter dividido aí um pouquinho do teu tempo, da tua agenda, que eu sei que é corrida, para compartilhar teu conhecimento com a gente. Valeu. Muito obrigada. Tchau, tchau.